E aí, beleza? Com você, competência de número 3. E ela se refere à linguagem corporal, hein? E agora, a habilidade 9, que se refere a reconhecer as manifestações corporais de movimento como originárias de necessidades cotidianas de um grupo social, claro. Até porque a linguagem corporal é linguagem, ela se comunica também. E olha a questão, olha só, leia o texto. Charles Chaplin, o mestre do cinema mudo. Antes das cores, tinha o preto e branco. Antes das falas, tudo era mudo. Foi em cinza e com mímicas que Charlie Chaplin conquistou o mundo. O inglês que veio a se tornar Sir em 1975 marcou a história do cinema com filmes simples, mas que tinham grande profundidade e que falavam de um mundo como o nosso, cheio de injustiça social, mas em que mesmo assim sempre cabia um tiquinho de amor. Nascido em 16 de abril de 1889, em Walworth, Londres, foi batizado de Charles Spencer Chaplin. Desde que muito menino, se interessou pela arte de atuar. Quando criança, ele teve uma grave doença que o deixou de cama por algumas semanas. Então sua mãe se sentava à janela e encenava o que estava acontecendo do lado de fora. Segundo ele, foi daí que a paixão pela atuação surgiu. Durante a infância, trabalhou em diversas peças de teatro, mas foi com sua carreira nos cinemas que ele se transformou em uma lenda na história da sétima arte. Pois é, aí está o texto que serve de suporte e agora preste bastante atenção no comando da questão. De acordo com o texto, o cinema de Chaplin, apesar de mudo, comunicava-se. Viu aí, ó, preste atenção. Apesar de mudo, comunicava-se com o público por meio de gestos. Pois o corpo possui, além da fala, outras ferramentas que permitem a utilização de... Pensa aí, com atenção, ó, alternativa por alternativa. As ferramentas que o corpo utiliza são sentimentos, signos, significados, imagens, anseios. Pense aí, hein? E aí, pensou? Qual é a ferramenta, ou quais ferramentas o corpo usa para se comunicar? Claro que são os signos. E aí você não pode esquecer uma coisa fundamental. O signo é um símbolo que tem significado e significante. O significado da palavra árvore, por exemplo, está dentro da cabeça, é o sentido. Assim como esse gesto também tem um significado de entendimento coletivo. E o significado está dentro da cabeça do emissor, do receptor, ou seja, do locutor, do interlocutor. Mas é importante você entender que o signo, além do significado, possui significante, possui a parte material. Sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer que esse gesto tem uma parte material. A parte material é a mão, é o polegar nessa posição. E esse significante remete a um significado. Remete à ideia de tudo bem, joia. E esse significado é compartilhado socialmente. E é isso que permite a comunicação. A utilização de gestos, ou palavras, ou logomarcas, ou imagens em geral, ou qualquer tipo de linguagem em geral, que possa formatar, que possa significar alguma coisa. Beleza? Então, o signo não é só a palavra. Um desenho pode ser um signo. Uma palavra falada é um signo, uma palavra escrita é um signo, um símbolo é um signo. E a linguagem corporal é toda cheia de signos. Por isso, a ferramenta que Chaplin usava para se comunicar, já que ele não tinha a palavra falada, a ferramenta gestual que ele utilizava não eram só sentimentos, nem eram só significados, nem eram apenas imagens, nem eram só anseios, eram signos, a junção
da representação física, a junção do corpo ao sentido que isso evoca. Só para complementar e para você entender isso muito bem, escute só uma coisa. O signo possui a parte de sentido, o significado, e a parte material, que é o significante. Sabe o que é o significante? É a parte do signo que nós percebemos pelos sentidos do corpo. Por exemplo, se a palavra é falada, o significante é o som que você percebe pela audição. Se a palavra é escrita, o significante é a grafia que você percebe pela visão. Os gestos no cinema mudo são percebidos visualmente. No braille para deficientes visuais, o significante do signo é tátil, é o relevo. Então é importante que você entenda isso. A comunicação depende de signos, de símbolos. O significado está no mundo das ideias e o significante é percebido pelo corpo. Ou você vê, ou você escuta, ou você toca. No caso de Chaplin, os gestos são cheios de significados, mas ao mesmo tempo têm que ser vistos. Por isso, a alternativa B é a correta. A ferramenta que ele usa, as ferramentas que o cinema mudo usa são signos, certo? E aí, tranquilo? Ainda na competência de número 3, agora a habilidade 10, que é reconhecer a necessidade de transformação de hábitos corporais em função das necessidades sinestésicas. E preste atenção, criatura, apareceu sinestésicas com C, hein? Essa palavra remete a movimento, lembra? Cinemática, movimento, tá? Não confunda essas sinestésicas com sinestésicas com S, que é aquela sinestesia, mistura de sensações. Beleza? Tranquilo. Olha a questão. Se liga na postura. Ao ler a palavra postura, você arrumou a sua, certo? Essa preocupação com a postura corporal deve virar um hábito, algo que se faz constantemente, ao sentar, ao deitar, no trabalho, no treino, etc. Pensando em treinamento, em exercícios de academia em especial, quando o assunto é postura, várias frases vêm à tona. Faça pilates, fortaleça o abdômen, alongue-se. Como melhorar a postura? O personal trainer Paulo Fiuza afirma que todas essas ações contribuem positivamente para a postura, mas não é tudo. Para ter uma postura ideal, é necessário manter em equilíbrio os músculos envolvidos, com a posição anatômica da coluna vertebral. Assunto que sempre aparece no Enem. Algum texto verbal ou não verbal que diga respeito à postura, aos hábitos que podem influenciar o corpo do sujeito. Olha só. O texto mostra que as pessoas, em sua maioria, têm consciência da necessidade de se manter uma postura adequada. Além disso, ele permite inferir que frequentar academias pode ser uma forma de... Cuidado com a palavra inferir, hein? Inferir é aquilo que não está no texto, mas que pode ser concluído a partir do texto, beleza? Então, frequentar academias, não é? O texto permite inferir que frequentar academias pode ser uma forma de, letra A, ganhar massa muscular que contribuiria para a manutenção do baixo índice de gordura corporal? É isso? O que você acha? Letra B, entreter-se por meio de exercícios que, além do bem-estar físico, promovem a saúde social? Olha a C, envelhecer com saúde, pois a atividade física regular dispensaria, inclusive, a preocupação com a alimentação. Letra D, tornar-se um atleta, pois a postura é o objetivo principal de qualquer esportista que participa de atividades competitivas. Letra E, alcançar esse objetivo por meio da orientação
de profissionais que indicarão exercícios adequados. Pense um pouquinho aí. Então tá, hein? Pensou aí? O que você acha? É claro que é a letra E, né? Claro. O texto refere-se à questão da postura. Quer ver? Volte lá no comando da questão. Olha só. O texto mostra que as pessoas, em sua maioria, têm consciência da necessidade de se manter uma postura adequada. Além disso, ele permite inferir que frequentar academias pode ser uma forma de alcançar esse objetivo. Qual o objetivo? Ter uma postura adequada, por meio da orientação de profissionais que indicarão exercícios adequados. Ah, professor, e por que a letra A está errada? Olha só, ganhar massa muscular. A A começa falando de massa muscular e o texto não fala disso, nem permite concluir isso. Letra B, entreter-se. O texto não permite que se fale de entretenimento. Envelhecer também não. O texto não fala de envelhecer com saúde, nem de tornar-se um atleta. É a letra E mesmo, que tem tudo a ver com a habilidade, né? A habilidade número 10. Lembra qual é? Olha só, eu li para você logo no começo da questão. É reconhecer a necessidade de transformação de hábitos corporais em função das necessidades de movimento. Necessidades sinestésicas. Beleza? Um abraço. E aí, beleza? Competência de número 3. Aquela que se refere à linguagem corporal. Agora, a habilidade 11. Olha só, reconhecer a linguagem corporal como meio de interação social, considerando os limites de desempenho e as alternativas de adaptação para diferentes indivíduos. E preste bastante atenção nisso aí, ó, limites de desempenho e a forma como cada indivíduo utiliza essa linguagem corporal. Aparece agora, quadro a quadro, uma imagem que em 2014, né, uma cena que em 2014 apareceu aí em diversas mídias. E logo vem o texto verbal, dizendo o seguinte: em agosto de 2014, a torcedora gremista Patrícia Moreira da Silva ganhou a mídia por um motivo reprovável. Sua imagem foi exibida por diversas emissoras televisivas no momento em que chamava o goleiro santista de macaco. Ainda que telespectadores não pudessem ouvir o que Patrícia dizia, a imagem reproduzida acima causou revolta porque, além de permitir a leitura labial, essa imagem revelou o quê? Vamos ver. Alternativa por alternativa. Veja o que você acha. Letra A. Que uma partida de futebol é apenas um jogo e ações como a da torcedora, ainda que reprováveis, não devem ser levadas a sério. O que você acha? Olha B. O etnocentrismo irresolvível, enraizado em diversas regiões do Brasil, situação que coloca em xeque a unidade cultural brasileira. Letra C. O profundo ódio étnico, que mesmo mascarado na vida cotidiana, evidencia-se em situações de tensão, como em uma partida de futebol. Letra D. Que a moça, como torcedores em geral, agiu de forma isolada, sem traduzir qualquer sentimento social ou coletivo. Letra E. Que a linguagem corporal da moça não condiz com o perfil esperado da mulher na sociedade, já que futebol é assunto masculino. Pensa aí, hein? E aí, pensou? O que você acha? Vamos ver? Alternativa A. Tá, mas primeiro vamos ler de novo o comando da questão, né? Para
para você entender bem a estrutura da alternativa, já que nessas questões tipo Enem é muito comum que cada alternativa complemente sintaticamente o comando da questão. Cada alternativa complementa a frase, né? Complementa a estrutura do que aparece no comando da questão. Então, olha só. Em agosto de 2014, a torcedora gremista Patrícia Moreira da Silva ganhou a mídia por um motivo reprovável. Sua imagem foi exibida por diversas emissoras televisivas, no momento em que chamava o goleiro santista de macaco. Ainda que telespectadores, preste atenção, ainda que telespectadores não pudessem ouvir o que Patrícia dizia, a imagem reproduzida acima causou revolta porque, além de permitir a leitura labial, essa imagem revelou, letra A, que uma partida de futebol é apenas um jogo de ações, como a da torcedora, ainda que reprováveis, não devem ser levadas a sério. Claro que essas ações devem ser levadas a sério, né? A letra A está errada. Revelou, a ação dela revelou o etnocentrismo irresolvível. Epa! É claro que nós temos que acreditar que esse problema seja um dia resolvido. Esse irresolvível faz uma afirmação a respeito de futuro que não pode ser garantida. Enraizado em diversas regiões do Brasil. Situação que coloca em xeque a unidade cultural brasileira. Tá, mas o maior problema foi a palavra irresolvível. Letra C. A atitude da torcedora revelou o profundo ódio étnico que, mesmo mascarado, disfarçado na vida cotidiana, evidencia-se em situações de tensão, como em uma partida de futebol. Verdade, né? Infelizmente, há profundo ódio entre pessoas e esse ódio se mantém em alguns grupos, em alguns indivíduos, e esse ódio étnico, esse ódio de origem, manifesta-se em uma partida de futebol, principalmente quando você vê o outro como adversário, quando a torcedora viu o outro como o adversário a ser vencido. Aí aparece esse apelo preconceituoso, é a letra C. Mas vamos ver a D. A atitude revela que a moça, como torcedores em geral, agiu de forma isolada, sem traduzir qualquer sentimento social ou coletivo. Falso, né? Infelizmente, a atitude dela, ou é o que podemos inferir, não é uma atitude isolada. O preconceito existe e todo mundo sabe disso. A atitude dela, olha a letra E, revela que a linguagem corporal da moça não condiz com o perfil esperado da mulher na sociedade, já que futebol é assunto masculino. Nada a ver, né? Nada a ver. Até porque o item é preconceituoso também. Um abraço.